Nosso Vida Melhor está de volta nesse dia tão lindo, tão especial, com uma convidada ilustre. Tem uma história divina, uma história inspiradora, impactante. Você vai acompanhar junto comigo. Ela é belga, da cidade de Liege. Veio para o Brasil, mais exatamente para o Juazeiro do Norte, há muitos anos. E por um motivo bem especial. Ela veio estudar a vida. Ela veio estar perto do povo, entender a religiosidade do povo lá do Juazeiro do Norte. Irmã Annette Dumoulin, é assim que fala? Dumoulin. Dumoulin. Oui, é um nome francês, é um pouco difícil de dizer. Uma alegria recebê-la. Oh, Cláudia. Muito bom. Muito obrigada, estar aqui com a querida. senhora, sua bênção, viu? Pois. Agora, vamos acompanhar aqui um pouquinho dessa história que, como eu disse, é impactante, né? A irmã, ela tem uma história de vida diferente, é graduada em Educação Física. Exatamente, sim. Como é que tudo começou? Então, como a graduação, na realidade, é porque meus pais não queriam que eu entrasse na vida religiosa sem ter um diploma. Então, eu procurei o que eu vou fazer rapidamente, coisa que eu gosto, e eu fiz a Educação Física. Eu fui professora durante um ano até, antes de entrar na congregação. Mas o seu desejo já era entrar na congregação? Era de ser. Mas eu adorei sempre fazer Educação Física, natação, então eu me dei muito bem desse caminho. Né? E como é que a senhora decidiu vir para o Brasil? Como é que foi isso? E vir para o Juazeiro do Norte? Olha, quando Deus quer, os caminhos deles marcam sinais. Né? Eu entrei na congregação das irmãs de Nossa Senhora, Cônigas de Santo Agostinho, porque tinha religiosas no Brasil. Eu sempre sonhei de ser religiosa no Brasil, que era uma congregação, umas irmãs que chegavam na Bélgica e me entusiasmava quando eu era aluna até das irmãs. Então, escolhi de ser religiosa na congregação, mas o meu caminho começou primeiro a fazer pesquisa, estudos universitários, e eu acabei fazendo um doutorado em ciência da educação, em psicologia, fui professora. E um dia, uma irmã minha, irmã Ana Teresa, quando eu contei a minha opção, ela me disse: mas você está no lugar errado, né? O que está fazendo na universidade? Não era o Brasil que você queria. Então, eu fiz o pedido para a universidade para passar 2 anos no Brasil estudando as comunidades eclesiais de base, primeiro. E nós fomos em Recife, num bairro muito pobre, e Deus estava me esperando lá. Nossa vizinha tinha um pôster imenso de um padre, que eu não sabia quem era. Era o padre Cícero. E nós fomos convidados para passar 10 dias no Juazeiro do Norte. Eu fiquei encantada com o Juazeiro, que é uma verdadeira mina de religiosidade, de expressões populares. Então, como psicólogas, nós decidimos de passar o 2º ano no Juazeiro. No final desse 2º ano, vendo, naquela época, há 46 anos atrás, a igreja era muito contra o Padre Cícero, contra as romarias. A pedagogia era não falar nunca de Juazeiro, não falar de Juazeiro, nem do Padre Cícero. Vai acabar por si mesmo. Então, eu fiquei emocionado com a irmã Ana Teresa, dos milhões de nordestinos chegando lá, e só tinha um padre, o padre Murilo de Sabarreto, que acolhia, mas ele estava só. Então chegou numa noite de São João, de 1974, a irmã Ana Teresa e eu, nós nos olhamos e dissemos: é aqui que temos que voltar. Vamos voltar aqui para fazer 2 coisas, uma pesquisa sobre Padre Cícero e acolher o Romeiro. E é por isso, é claro que eu tive que voltar para dar 2 anos de aulas na faculdade de Louvain, eu não podia deixar assim, mas depois, então, eu voltei definitivamente com a irmã Ana Teresa e já estou lá faz 42 anos. E aí já voltou direto, permanente? Voltei de minha demissão da universidade, senti que era uma vocação mesmo. A minha formação de psicóloga da religião me ajudava muito
a não fanatizar o movimento, porque é muito importante respeitar a religiosidade do Romero e ter uma atitude de diálogo com o Romero, né? de escutar o Romero, porque é um pouco como a pedagogia de Paulo Freire. Ninguém se educa sozinha, ninguém educa o outro, nós nos educamos mutualmente. Que lindo isso, nessa troca, esse respeito também em entender os porquês, né? Hoje a senhora entende bem os porquês dessa religiosidade. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que Deus me deu essa graça de poder fazer essa dupla dimensão de pesquisa séria. Eu acho que eu conheço muito bem os arquivos do Padre Cícero e também de conhecer muito bem o Romero. Qual é a característica que mais te toca em relação ao Padre Cícero? Olha, uma coisa que me marca muito é a fidelidade do Padre Cícero à sua consciência. Eu vou lhe dar um exemplo que para mim, mulher, e para você também, marca a psicologia do Padre Cícero. Quando houve aquele famoso milagre da hóstia, quando a Beata Maria de Araújo, em 1879, a hóstia se transformou em sangue na sua boca, ela foi muito criticado pela igreja e considerado como um truque, como uma farsa. O Padre Cícero, que conhecia a Beata, nunca negou que essa mulher era verdadeira. E o bispo fez a proposta para ele. E basta o Senhor escrever que a Beata o enganou. E o Senhor vai ser perdoada. O pecado vai ser da Beata. E Padre Cícero nunca aceitou de fazer isso. Contra a minha consciência, eu não posso fazer. E por isso sofreu até os seus 90 anos. Cláudia, isso é a prova de uma personalidade, de uma retidão extraordinária. Porque fidelidade, era muito fácil dizer a mulher é culpada, mas ele não aceitou. Qual é a característica que mais te emociona em relação ao Romero? Olha, o Romero, o que justamente por causa da situação de rejeição da igreja durante muitos anos, o Romero foi de uma fidelidade pacífica em relação à igreja. Aliás, Padre Cícero tinha dito, sejam fiéis à igreja católica apostólica romana. E ficaram. Mas o Romero nunca abandonou o Padre Cícero. Mais o Padre Cícero era perseguido, mais o Romero ia visitar o padrinho. Então, essa fidelidade também, essa simplicidade da fé, a criatividade de uma liturgia romera me encantou, me encanta, porque é realmente um movimento popular que vem de baixo, porque não foi apoiado por nenhum padre, por nenhum bispo. Então foi uma expressão singela, uma expressão pura. Claro que nem todos os romeros, tem alguns que são fanáticos, como aliás o romero que vai para a Aparecida do Norte, viu? A gente não pode colocar todos os romeros na mesma realidade, mas é isso que eu acho lindo no Romero, a simplicidade, e é isso que Deus ama, o pobre. Bem-aventurados vocês, os pobres, porque Deus fala com vocês. Eu aprendi muito, eu me converti na minha vida religiosa ouvindo o pobre, ouvindo o Romero. Isso é lindo. É lindo e é inspirador, e é um convite para que a gente também faça mais isso, né? Quando eu fui ao Juazeiro do Norte, eu gostei. Entrei na casa da Dona Rosinha, que a senhora conhece. Ah, conheço. Quantos anos está a Dona Rosinha hoje? 98 anos. E ali ela me contava as histórias e o que ela aprendeu, o que a mãe aprendeu com o Padre Cícero. Aliás, Padre Cícero... Ela conheceu o Padre Cícero. Ela conheceu. Tem uma característica política, mas tem uma característica também de médico, de psicólogo, sim, né? Ecologista também. Ecologista. O Padre Cícero deu conselhos ecológicos extraordinários. Está tudo no livro? Eu acho que eu resumi muito bem. Eu acho. Esse livro tem 3 pontos de vista. O meu, o do próprio Padre Cícero, a partir de uma carta, e o do cardeal Parolin, quer dizer, do Papa Francisco, sobre a mesma pessoa que o Padre Cícero. A Imanete lançou o livro e DVD Padre Cícero, Santo dos Pobres, Santo da Igreja.
Trabalho lindo, de muitos anos e de muita pesquisa e de muito amor, né? Eu consegui escrever isso com muita facilidade, justamente porque eu conheço bastante dos arquivos, né? Então me vinha com muita facilidade. Agora, realmente. irmã, eu fico também impactada de pensar que a senhora saiu daquela cidade linda, que é Liege, né? E foi lá para o interior do nosso Brasil. E muitas vezes a gente brasileiro fica assim, achando que a gente seria mais feliz num outro país, numa outra cidade, numa outra situação. Eu não me arrependo nunca dessa decisão, que na realidade foi uma resposta a um chamado. Eu senti que foi um chamado. Aliás, naquela noite de São João, eu peguei uma cabacinha verde, ainda verde, e irmã Ana Teresa e eu, nós gravamos nosso compromisso. De todo jeito, voltaremos para o Juazeiro, irmã Ana Teresa e Anete, dia 24 de junho de 1974. Eu tenho ainda essa cabaça cheia de buraquinhos. Eu senti que não fui eu que quis. Eu respondi a um chamado. E graças a Deus, minha superiora geral foi extraordinária, sabe? Porque ela me diz, vai, Anete, você se formou para poder servir os pobres. Eu achei maravilhoso. Porque, às vezes, quando você tem um doutorado, você é condenada a ser professora de universidade. Mas a minha superiora entendeu que a formação nunca é demais para servir o pobre. E, de fato, a gente tem que ter muita delicadeza, porque eu, ainda mais, belga, de formação francesa, você imagina a conversão que precisava fazer a nível do meu próprio ser, da minha própria identidade, para ouvir o romeiro, a sua religiosidade, as suas expressões. É uma segunda vida, é uma segunda conversão. Obriga realmente a esquecer de si para poder conhecer o outro. Aprender a amar e a admirar o outro, né? Que coisa mais linda. Hoje ela tem Era a sua língua lá na Bélgica? É o francês. Era o francês, a minha né? língua Ela é tem um francês nordestino, não é? Agora eu sou sotaque. uma nordestina Que francesa, delícia. belga. Olha, eu gostei tanto de recebê-la, eu queria até ficar aqui, ó, do lado. O que eu tenho mais para fazer hoje? Eu tenho um recadinho para dar. Então eu vou chamar o recadinho do ômega 3, que aliás eu indico porque eu gosto, porque eu tomo, porque me dá força, pique, disposição. É mas mesmo? eu quero terminar. Sim. Eu vou mandar depois um ômega 3 pra senhora, porque é muito bom Me dê, mesmo. por favor. E ele vem lá das suas terras, lá de longe, das águas profundas, lá da Noruega, que tá perto, né? Ok. Então, mas daqui a pouco eu volto, porque eu quero que a irmã Anete deixe um recado final pra esse dia tão especial. É isso. Tô olhando. Esse recado, a gente tá aqui, ó, nessa aqui. E eu do lado da irmã Anete, honrada, porque eu tô realmente impressionada com esse brilho no olhar. Quantos anos tem a senhora? Eu tenho 82 anos e 6 meses. E uma vitalidade, uma alegria de viver. Que é isso que eu quero, irmã Anete, que a senhora deixe agora de recado, de mensagem, porque tem muitas senhoras da sua idade, mais novas, mais velhas, que hoje perderam o brilho no olhar. E hoje pra gente é um dia lindo, é um dia de contrição, é o dia da paixão de Cristo, mas é um dia também que se aproxima da Páscoa e a gente sabe que Jesus foi crucificado, mas ele tá vivo. Tem que passar pela cruz, não tem jeito. Mas a alegria de seguir o Cristo faz que a gente tenha um coração que ele enche de graça, de bem. Vamos amar, gente, vamos amar, sobretudo, os preferidos de Deus, que são os mais pobres. Entre outros, eu aprendi muito dos romeiros do Padre Cícero. E, por favor, aprende a conhecer de verdade quem foi o Padre Cícero Romão Batista. Porque muita gente falou muito mal dele, ele foi muito criticado. É preciso fazer a verdade, não dá para ficar nas dúvidas. Vai às fontes, procura. Meu livro entrou, por favor. É isso. E a gente termina assim, desejando para você uma sexta-feira de contrição, mas lembrando que ele vive. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Beijo, boa Páscoa.